Olá, leitura meditativa aprendendo com os nossos mestres. Vamos falar hoje do espírito desfrutador, que pertence a todos nós. E dentro desta vida espiritual, que é a vida original e não a vida material é uma ilusão. E por que a gente precisa dessa vida material? Para a gente sair desta vida de ilusão. Então, a alma ela cai neste corpo material para que ela possa sair dessa ilusão através das tentações e tentativas de se iludir com a energia material. Prazer que nós temos, que nós já trazemos dentro de nós e que queremos desfrutar a todo custo aqui no mundo material, esse prazer é um prazer que é da nossa alma. E aí a alma cai aqui neste mundo material e ela pensa, ela está ali, a consciência está ali, e o corpo, este corpo ele é um corpo que está querendo desfrutar de tudo o que for possível para este prazer. E este prazer não vai chegar ao prazer verdadeiro, que é o prazer da alma. Então, como eu costumo dizer sempre, jamais a alma vai estar feliz, completa e preenchida com prazeres mundanos, prazeres do mundo. Então, aqui nessa leitura aqui do prazer no serviço a Deus, êxtase no serviço a Deus, as atividades de Bhakti Yoga não só são repletas de prazer, mas extremamente variadas. Então, eu vou citar aqui as atividades de Bhakti Yoga. Podemos ouvir os passatempos de Krishna, podemos cantar seus santos nomes, o mantra Hare Krishna, podemos meditar nas suas qualidades divinas, podemos servir seus pés de lótus, e com absoluta certeza absoluta de que nenhuma dessas atividades são materiais. Então, a gente só pode entender que essas atividades não são materiais quando a gente pratica essas atividades e a gente entende que essas atividades elas não vão nos enredar. O que é nos enredar? Nos prender ainda mais neste mundo material. Mas, pelo contrário, elas vão nos ajudar a nos libertar deste mundo material. Por quê? Porque com esse espírito de prazer, esse espírito de desfrutar, espírito desfrutador, a alma ela tem que se engajar nas atividades que vão levar essa alma realmente a buscar esse prazer transcendental, que é o prazer de serviço a Deus. Perdão que eu bati aqui sem querer. O prazer do serviço a Deus. Então, essas atividades, elas têm força espiritual, essas atividades de ouvir sobre Deus, de cantar o Mahamantra, de servir a Deus, de propagar seus nomes, de buscar a associação de pessoas que pensam, sentem e agem parecido ou igual. Todas essas atividades, elas têm força de nos tirar da ilusão. Mas se você não busca essas atividades, e você busca as atividades materiais, você jamais vai sair dessa ilusão. Você vai ficar preso ou presa na ilusão. E o que é que vai acontecer? Você não está nem aí, né? Porque eu acho que quando a gente escuta, e a gente vem escutando tanto tempo, eu faço esse trabalho aqui, alguns meses, alguns anos, de compartilhar para mim, em primeiro lugar, e depois para quem pode escutar, que essas atividades materiais, elas não vão nos preencher, e você continua buscando elas, então você está, como diz no ditado popular, cavando sua própria sepultura da próxima vida. Porque a forma da sua consciência nesse mundo material, se você é apegado aos prazeres materiais, se você é apegado ao seu trabalho, se você é apegado à sua família, se você é apegado ao seu animal, você tem que cuidar, porque isso faz parte do seu Dharma. Cuidar de você, cuidar do animal, cuidar da família, mas não se apegar. E aí você continua com a cabeça, como eu sempre citava esse exemplo e nunca mais citei, igual aquele bichinho que enterra a cabeça no buraquinho, cava um buraquinho, aí ele bota o pescocinho dele lá dentro do buraquinho e fica lá buscando o prazer de encontrar algum inseto, algum bichinho para ele poder comer e se satisfazer. Então,
Deus criou os animais para a gente entender que a gente é muito parecido com eles. Mas aí você escuta a Bhagavad Gita, você escuta a Ciência Sagrada, você escuta esses ensinamentos, você já escutou vários e vários e vários livros aqui compartilhados, porque o canal, com a graça de Deus, só cresce, as pessoas se interessam mais em ouvir espiritualidade de forma simples e prática. Então, nesse processo fácil de entendimento, você entende facilmente, mas você não pratica facilmente. Então, você fica enredado novamente. E esse enredamento vai fazer com que você saia. Não saia, aliás, não é que sair, não, é não sair mesmo. Não tenha força de sair dessa ilusão. Quem é afetado pela potência de Deus, do prazer do Senhor Supremo, manifesta vários sintomas de êxtase, como amolecimento do coração, risos, choro, arrepio e dança. Esses não são sintomas materiais quando você canta pelo menos o mantra. Você está cantando o mantra Hare Krishna, você sente, você dança, você canta, você ri, você fica alegre, você se emociona. Então, tudo isso são sintomas transcendentais, sintomas que transcendem o corpo material. E aí, esses sintomas de êxtase é algo que você vai alcançar nesse seu desenvolvimento, desse seu serviço. Por que chama-se serviço? Porque tudo que a gente faz, a gente tem que colocar Deus no centro. Você vai viajar, está viajando, Deus, eu te entrego essa viagem. Você está comemorando alguma coisa, coloca Deus no centro dessa comemoração. Muito embora essa comemoração seja exemplo para Jesus, dia de Natal, mas você só está aqui, você só está comemorando, você só está viajando, você só está se alimentando de prazeres materiais, porque Deus dá a prosperidade para você comprar esses alimentos. Então, nesse processo de buscar essa autossatisfação em Deus e realizar que você é uma alma, Aham Brahmasmi, e que você jamais vai alcançar esse estágio de perfeição sem você entender que tipo de prazer é esse que eu posso sentir e oferecer a Deus para que esse prazer possa ser chamado de prazer estático, prazer de êxtase a Deus. Pessoas que não alcançam o estágio de perfeição mais alto do serviço a Deus não podem obter nenhuma auspiciosidade por simplesmente rir, chorar ou dançar de modo artificial, sem nenhum entendimento espiritual. Por quê? Porque movimentos artificiais do corpo devem ser sempre rejeitados. O sujeito deve aguardar pela sequência natural dentro do serviço devocional. E nesse momento, quando ele chora, eu danço, eu canto, a atividade é aprovada porque ela vem do coração, ela vem lá de dentro. Por isso que a gente não consegue enganar. A gente até engana o outro e se engana, mas a Deus não. Aqui ele diz, alguém que exibe artificialmente os sintomas de potência e de prazer para Deus e por Deus, cria muitas perturbações no curso ordinário da vida. Por quê? Porque não está sendo verdadeiro, não está sendo um serviço verdadeiro a Deus. Quem alcança o estágio de perfeição do serviço devocional e tem um mestre espiritual para lhe guiar, para pregar a ciência da devoção, nós, quando temos um mestre espiritual, ele vai nos orientar e vai dizer, olha, isso aqui é favorável, isso aqui é desfavorável, veja o que você está fazendo, você está investindo seu dinheiro na ilusão, você está fazendo viagens que não vai te trazer conhecimento. Por que tudo isso? Porque a gente precisa entender que Deus nos dá poder, e Deus nos dá, e Deus nos tira esse poder. E até mesmo para a gente cantar o mantra Hare Krishna não é fácil, muito menos para o outro, para falar para o outro, cante o mantra Hare Krishna que você vai limpar sua mente e seu coração. Se você escuta, diz assim, eu escutei hoje esse vídeo, esse áudio, mas você não pratica, então vai ficar no zero de estagnação, e você vai continuar. Então, assim, uma das coisas assim que tá chegando no final do 2025, do calendário de 2025, e aí quando chega no final do ano, as pessoas querem ser boazinhas, as pessoas querem
fazer caridade, quando elas têm o ano todo para praticar a bondade e a caridade. E aí, quando chega no final do ano, as pessoas não fazem uma autorreflexão, não param para se observar e para se perguntar o que eu fiz de bom neste ano para mim, o que eu melhorei neste ano para mim. Eu estou escutando a Bhagavad Gita por tanto tempo, ou um dia, ou uma semana, e nada mudou em mim. Será que isso é normal? Será que eu realmente estou escutando? Será que realmente é isso mesmo que eu quero? Então, para a gente poder ter esse poder dessa mudança, a gente precisa servir a Deus mais e melhor. É o poder do serviço devocional, o poder de ser um servo missionário transcendental e de servir a Deus. Porque a gente quer servir a matéria, a gente quer servir a família, a gente quer servir aos amigos, a gente não serve a Deus. A gente nem se lembra de Deus. Agora, adoeceu, pelo menos vou citar o exemplo da doença. Corre para Deus. Se tem um diagnóstico, Deus me cure, Deus me salve, Deus me tire disso. Então, isso é realmente complicado quando você só procura Deus para pedir. Porque você não precisa pedir nada, que Deus já sabe de tudo que você precisa. Deus está assentado no coração de todas as entidades viventes como a grande alma, e Deus, ele é a testemunha, ele testemunha, ele observa. Preste atenção na sua vida. Se você começar a fazer um monte de besteira errada, lá na frente é que vai acontecer com você. Quem é que está me olhando para que eu possa fazer com que alguma coisa, alguns arranjos transcendentais invisíveis que acontecem na minha vida e que eu não me percebo e que ali na frente vem, escreveu, não leu, a lei da natureza espiritual, procedeu, lei da causa e efeito, e você, ó, pã, né? Então você precisa fazer essa reflexão. Precisa entender que você precisa sair um pouco dessa sua ilusão e buscar o entendimento das leituras, buscar o entendimento daquilo que você fala e que não faz, daquilo que sua mente reflexiva diz e você fala com suas lindas palavras e na prática você não faz. Então, é algo que você precisa, né? Fazer essa reflexão, esse momento de silêncio, como eu dei uma pausa agora aqui. Então, a gente tem que buscar a companhia de pessoas que querem a mesma coisa que nós, então, mas a gente não faz essa mudança e a gente continua do mesmo jeito. Então, se eu continuo do mesmo jeito, o que é que vai acontecer diferente dentro desse meu jeito? Nada. Tudo vai continuar do mesmo ano. Termina 2025, começa 2026, daqui a pouco chega 2030, daqui a pouco você envelhece, daqui a pouco você adoece, chega a hora de você partir. E nessa partida, você precisa buscar esse entendimento de quem é você, o que é que você está fazendo aqui, como é que você pode se purificar, como é que você pode se tornar uma alma purificada, uma alma autossatisfeita, um Atmarama, aquela pessoa que sente prazer dentro de si mesma e que por isso já não mais se atrai pelos prazeres mundanos. Quem é que faz isso aqui nesse plano material? Uma pessoa que já não se atrai pelos prazeres mundanos. Essa mudança só pode ocorrer se você cantar o mantra Hare Krishna, se você estudar as escrituras sagradas, se você se associar com as pessoas que praticam a mesma coisa, se você realmente foi aquela pessoa forte, decidida, e dizer assim, eu estou envelhecendo e nada está acontecendo, eu preciso fazer alguma coisa antes que seja tarde demais, que eu saia desse corpo material, muito embora você não acredite nisso. Então, essa autossatisfação consigo, essa rejeição, não diria rejeição, mas quanto mais você desenvolve um gosto superior, menos você tem atração pelos gostos inferiores mundanos.
Então, existem dois tipos de pessoas que sentem prazer, que não se atrai mais pelos Atmarama. É, portanto, a pessoa que sente prazer dentro de si mesmo e que, por isso, já não mais se atrai pelos prazeres mundanos externos. O estágio de yoga, união a Deus, considerado muito avançado. Existem dois tipos de Atmarama. Aquele que não atingiu ainda o seu amor por Deus, mas é autossatisfeito, porque já transcendeu a dualidade e realizou que é uma alma, e aquele que, por ter dado um passo além e ter despertado seu amor espiritual, experimenta um nível de autossatisfação ainda maior. Então, assim, são coisas que a mente, às vezes, não consegue desenvolver, porque a mente está muito arraigada, está muito apegada às coisas materiais. E por estar apegada às coisas materiais, a gente não consegue nem conceber essa leitura que eu estou fazendo. Acha besterol, acha que é religião. Isso não é, isso é ciência sagrada. Isso é ciência da alma, de quem somos nós, é a própria ciência de quem eu sou. E negar essa ciência é negar você própria, você mesmo. Então, assim, dentro desse processo de saber quem eu sou, e saber que existem inúmeros planetas espirituais no céu espiritual, assim como no céu material existem inúmeros planetas. Então, na casa de Deus há muitas moradas. E por que eu estou falando isso? Porque a alma ela precisa transcender esse planeta material, ela precisa sair daqui. Ela precisa habitar outros planetas, ter outros tipos de experiência e não ficar feito uma roda gigante, nascendo, morrendo, renascendo, nascendo, morrendo e renascendo eternamente. Mas tem gente que gosta. Eu, depois que eu venho estudando Bhakti Yoga, a ciência suprema do amor, da devoção a Deus, conhecendo os livros sagrados, conhecendo a Bhagavad Gita, a ciência suprema de quem eu sou, uma alma, eu mudei muito meus conceitos com relação às coisas do mundo material. Mas respeito e tento respeitar as pessoas que ainda não estão preparadas para fazer essa mudança. E o que significa tudo isso? Que nós precisamos buscar autossatisfação em Deus como uma alma. E que a gente precisa buscar se esforçar para sair deste planeta material. Então, a gente se autoconsidera, por exemplo, eu estou praticando Bhakti Yoga, eu sou praticante Bhakti Yoga, eu estou tentando me unir a Deus através do yoga, do Bhakti Yoga, a união a Deus através da devoção. E assim eu me intitulo devoto. E aí eu preciso ser um devoto autossatisfeito. Eu preciso espalhar a consciência de Deus para essas almas condicionadas. Eu preciso trabalhar a minha mente. Eu preciso trabalhar a minha emoção. Eu preciso trabalhar as minhas atividades materiais e transformá-las. Por exemplo, existe uma expressão gosto superior. O que é o gosto superior? Quando você entende que esses gostos materiais, eles são passageiros, ilusórios, e eles jamais vão trazer felicidade para a sua alma. Aí, nesse processo, a gente vai buscar o entendimento entre a diferença entre o amor espiritual e a luxúria do mundo material, que é o próximo capítulo que iremos ler, a última pérola aqui do nosso aprendizado com os nossos mestres. E qual é a diferença entre o amor espiritual e a luxúria do mundo? Vários. A gente precisa entender que nós somos Sat Chit Ananda, uma alma eterna cheia de conhecimento e bem-aventurança, e que a gente precisa buscar esse amor a Deus, custe o que custar. Se não for agora, um dia será. Porque a gente busca amor
A gente, às vezes, perdão aqui pela expressão, se humilha para as outras pessoas, buscando a atenção daquelas pessoas, e aquelas pessoas não estão nem aí para você, e você esquece que você deve desenvolver o seu amor por Deus e buscar o amor por Deus, porque aí, como diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Cante o vosso nome de Deus, Manta Hare Krishna. Venha a nós o vosso reino, o reino de Deus venha a nós e faz a vontade dele dentro de nós. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. A sua vontade, Deus, na minha vida, que seja feita no céu, onde tudo o que existe foi criado por ti, assim na terra como no céu. E nessa terra que eu estou pisando agora, faça a sua vontade na minha vida. Mas muitas vezes a gente não aceita isso, porque o que acontece, a gente fica revoltado, a gente xinga Deus e a gente acha que Deus é o culpado. Então, isso jamais vai ser amor por Deus e jamais você vai transformar Deus no seu amigo supremo e perfeito. Onde você vai buscar esse amor dia e noite, noite e dia, e você vai entender que você precisa amolecer o seu coração através das práticas de devoção, chamadas de Bhakti Yoga. E essas práticas de devoção, elas vão buscar entrar nesse coração, que é um coração sujo, é um coração duro, e é um coração que precisa se transformar num coração limpo e um coração mole. Eu me amo, eu amo Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, como diz Jesus. E por que eu preciso purificar esse coração? Porque depois de um tempo a sujeira vai se tornando cristalizada, petrificada e dura. Cristalina, cristalizada, petrificada e dura. Feito uma pedra, um coração de pedra. Então, o coração duro é um coração que está sujo há tanto tempo que se petrifica, se torna um coração de pedra. E com o coração de pedra, ninguém pode saborear o néctar da consciência de Deus. Com o coração de pedra, ninguém pode saborear o amor puro por Deus. O processo de amolecer o coração é purificá-lo pelo canto dos santos nomes do mantra Hare Krishna, pelos estudos devocionais, pela associação com os devotos e praticantes de Bhakti Yoga. Assim como para limpar uma geladeira antiga, temos que desligá-la e esperar que as placas de gelo do congelador se derretam e caiam. Da mesma forma, quando alguém se desliga das atividades do mundo e canta Hare Krishna, seu coração amolece e placas de gelo da contaminação material são derretidas e desaparecem. Assim é o nosso processo. Você pense e medite sobre essa leitura de hoje com amor, eu encerro. Gratidão.